Graça e a paz do Senhor. Vamos meditar agora na palavra viva e eficaz, aquela que é rocha na nossa vida, aquela que dá significado maior e motivação maior para a gente viver. Gostaria de convidar a igreja no livro de Jó, capítulo 29. Essa palavra é poderosa para nos transformar nessa manhã, em nome de Jesus, nos fortalecer, amém? Já está projetado ali, nós vamos ler o capítulo completo, você acompanha aí com seus olhos, com seu coração, e já permitindo que o Espírito Santo entre onde ninguém pode entrar, em nome de Jesus. Diz assim, Jó capítulo 29, aqui na minha versão, diz assim, Jó lembra-se do seu primeiro estado feliz, e diz assim o texto: prosseguiu Jó no seu discurso e disse: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. Como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Eu dizia: no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva, abriam a boca como a chuva da primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhia o caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Vamos orar, igreja. Deus maravilhoso, Espírito Santo de Deus, pedimos ao Senhor que penetre o fundo dos nossos corações e fale profundamente pela Tua palavra nessa manhã, nos renovando, nos edificando, nos consolando, nos exortando, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Nós lemos Jó 29 e trazemos uma proposta nessa manhã do seguinte tema: o sofrimento do cristão, a bondade e a justiça de Deus. O sofrimento do cristão, a bondade e a justiça de Deus. Vamos dizer juntos? O sofrimento do cristão, a bondade e a justiça de Deus. Vamos responder nessa meditação, nessa manhã, quem era Jó? Como Jó via a Deus? Como Jó passa a ver a Deus quando vem o sofrimento no corpo dele?
Como Deus responde Jó? Jó, ainda humilhado, se arrepende de seus pecados. Deus restaura a vida e prosperidade de Jó. E, finalmente, as finalidades do sofrimento. Vamos começar respondendo a primeira pergunta: quem era Jó? E o capítulo que lemos, capítulo 29, nos mostra quem era Jó. Jó era um riquíssimo fazendeiro, pecuarista e agricultor. No capítulo 1 do livro, versículo 2 diz assim: tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Sim, Jó possuía uma linda família e uma linda prosperidade material. Quem era Jó? Era um líder do conselho da cidade. Ele era honrado pelos jovens, pelos nobres e pelos príncipes. Quem era Jó? Era um conselheiro. As pessoas ansiavam por suas orientações, eram abençoadas por suas palavras. Ele era um justo juiz, livrava a vítima, punia severamente o criminoso. Jó era piedoso e generoso. Ajudava financeiramente viúvas, órfãos, pobres, deficientes. Zelava por sua própria pureza moral e pela pureza do seu olhar. Não idolatrava elementos da natureza. No capítulo 1 de Jó, versículo 8, diz assim: disse então o Senhor a Satanás, o Deus Criador disse a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Já imaginaram o Criador dar um testemunho desse acerca de um ser humano? Esse era Jó, esse homem do Oriente, o mais rico do Oriente, piedoso, e que tinha esse testemunho do próprio Deus a respeito dele. Segunda pergunta que nos propomos nessa manhã: como Jó via a Deus? Jó via a Deus como aquele que o guardava, aquele que o guiava, que guiava a sua vida, aquele que o amava. A palavra amigo quer dizer aquele que ama, amigo, aquele que ama. Então Jó via Deus como seu amigo, né? Deus era amigo de Jó e Jó era amigo de Deus. Finalmente, Jó via a Deus como aquele que estava com ele, era o seu parceiro de vida, seu companheiro de vida. Deus lhe abençoava com uma grande família, com uma linda família. Mas uma reviravolta. Jó passou por grandes, terríveis tragédias. A trama celestial, uma trama celestial que Jó não sabia o que estava acontecendo no reino celestial. E os céus governam a terra, mas Jó não sabia de nada que estava acontecendo. Agora Jó está pobre, sem família e espantosamente doente. Vamos ao capítulo 1 do livro, Jó capítulo 1, a abertura do livro. Jó capítulo 1 será projetado aqui, você pode olhar também nas páginas da sua Bíblia ou do seu celular. E eu vou ler aqui o capítulo 1 de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também
muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó, seus filhos, e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus? Ou seja, Jó teme a Deus em vão, sem causa? Acaso não cercaste com sébio, com uma cerca, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. E Satanás continua falando e propondo para Deus: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A resposta de Deus para Satanás: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a nova. Falava ele ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento, um furacão, do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O capítulo 2 vai começar semelhante mais ou menos ao capítulo 1. Começa uma nova reunião no céu, os filhos de Deus estão lá, Satanás se apresenta novamente, e Deus pergunta de novo para Satanás: de onde vens? Observaste o meu servo Jó? Concluindo o capítulo 2, dessa vez agora no capítulo 2, Deus autoriza Satanás a tocar no corpo de Jó agora. Só não autoriza Satanás a tirar a vida de Jó. E aí Satanás coloca doenças terríveis no corpo de Jó. Agora, em terceiro lugar, nesse novo momento, como Jó passa a ver a Deus. Jó passa a ver a Deus como aquele que o despreza e humilha. Jó passa a ver a Deus no sofrimento físico como aquele que não lhe ouve as orações. Jó passa a ver a Deus como seu inimigo. Jó passa a ver a Deus como aquele que foi cruel com ele. Observe no capítulo 30. Vamos em Jó capítulo 30. Adiante aí umas
algumas folhas da sua Bíblia e vamos ler alguns versos do capítulo 30 de Jó. Jó 30, do 16 ao 23. Jó 30, do 16 ao 23. Olha o novo momento de Jó agora. Jó 30, de 16 ao 23. Está projetado ali. Jó 30, 16. Agora, dentro de mim, se me derrama a alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim. A noite me verruma os ossos e os desloca, e não descansará o mal que me rói. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha veste, mal que me cinge como a gola da minha túnica. Deus, tu me lançaste na lama, e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo. Com a força da tua mão tu me combates. Levantas-me sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. Dissolves-me no estrondo da tempestade. Pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo vivente. Este é o momento de Jó agora. No capítulo 30. Ele vê Deus como seu inimigo e Deus cruel com ele. Deus vê Jó agora, no momento do sofrimento físico, como aquele que está sendo injusto com Jó. Então Jó atribui a Deus crueldade e Jó atribui a Deus injustiça. No capítulo 31, verso 35, Jó 31, 35, está registrado: ah, se alguém me ouvisse, agora assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça a denúncia por escrito. O livro de Jó é um dos livros extensos da Bíblia. A Bíblia tem alguns livros extensos. Jó é um desses livros. 42 capítulos. De toda essa trama, 42 capítulos do livro. Só no capítulo 38 é que Deus finalmente aparece agora e vai responder a Jó. Ouça agora Deus respondendo a Jó. Quem é você, Jó? Um ignorante dos meus planos soberanos. No capítulo 38, verso 2, diz assim: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Jó, você nem existia quando eu criava o universo. Capítulo 38, 4 registra: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é capaz, se você sabe tanto. Jó, a sua sabedoria e poder não são nada comparadas às do Criador. Jó, quem é você para censurar ou contender com o Todo-Poderoso? Está registrado em capítulo 40, versos 2, Aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Como Deus responde e julga a Jó? Jó, a tua justiça não é nada perante a minha justiça. No capítulo 48 diz assim, capítulo 40, verso 8: você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Jó, existem animais que são extremamente mais fortes que você. No capítulo 40, 15 diz assim: veja o behemote, na outra versão fala o hipopótamo, Veja o behemote que criei quando criei você e que come capim como boi. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, o seu Criador pode chegar a ele com sua espada. No capítulo 41, verso 1 diz: você consegue pescar com um anzol o Leviatã, que era uma espécie de dragão, ou prender sua língua com uma corda? Ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. Quem então será capaz de resistir a mim? Se o ser humano não dá conta do Leviatã, vai dar conta de Deus. Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus me pertence.
Jó estava na situação que estava, no lugar que estava, do jeito que estava. Aí Deus faz essas interpelações a Jó. Imagina o tamanho que ficou Jó. Aí Jó, ainda humilhado, arrepende-se de seus pecados. Capítulo 42, o último capítulo do livro, no verso 2, ele diz assim: bem sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na outra versão diz assim, né? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vamos dizer juntos? Bem sei. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Ele deu conta de que ele estava falando de coisas que ele não sabia. E falando de um ser infinito, de um ser soberano. E ele se arrepende disso. Então, Deus restaura a vida e prosperidade de Jó. Uma das coisas maravilhosas que a gente vê Deus, o nosso Deus fazendo nas Escrituras é restaurando vidas, transformando vidas. E Deus restaurou a vida de Jó. Deus restaura a vida e prosperidade de Jó. No capítulo 42, 10 diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. A Bíblia não promete para a gente que o que a gente perdeu nessa vida materialmente vai dar em dobro para a gente. A Bíblia está narrando aqui a história de Jó. Acredito que às vezes Deus pode dar até mais do que o dobro para algum servo dele aqui nessa vida quando Ele quer. Porque existem pessoas poderosas financeiramente que são servos de Deus. É mais difícil a gente ver, mas creio que existem. Mas eu acho que a grande lição que fica aqui para nós é que Deus vai restaurar nossas vidas. A esperança nossa no Evangelho é que um dia nossos corpos serão transformados e seremos restaurados à imagem de Jesus Cristo ressuscitado, e teremos corpos glorificados e habitaremos no reino dos céus. Essa é a maior das vitórias que teremos um dia. Essa é a nossa maior esperança. O destaque para nós aqui nesse ponto é: Deus é um Deus que restaurará todas as coisas. A nossa grande esperança é novos céus e nova terra, né? Finalmente, vamos pensar agora sobre as finalidades do sofrimento. Eu estou falando com vocês nessa manhã, não gosto de sofrer. Normalmente ninguém gosta de sofrer, ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor, ninguém quer ter prejuízo. Mas a Bíblia, para nós, uma preciosidade, um livro de sabedoria da vida, nos ensina dos porquês do sofrimento na vida de quem tem fé em Deus. O porquê do sofrimento na vida do cristão. Em primeiro lugar, as finalidades do sofrimento. O sofrimento é um instrumento utilizado por Deus também para castigar. Hebreus 12:5 diz assim, Hebreus 12:5: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo filho que aceita como filho. Em Jó 37:13, há um verso sobre o clima. O Deus da Bíblia é o Deus que governa inclusive o clima. E em Jó 37:13 diz assim: Ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a sua terra e lhe mostrar o seu amor. Então Deus utiliza o próprio clima, às vezes para punir e às vezes para abençoar. Então, primeira finalidade do sofrimento: Deus usa o sofrimento para
puxar a orelha também e, através da dor, levar algum despertamento. Segunda finalidade do sofrimento à luz da Bíblia. Na vida do cristão, o sofrimento é usado como provação para santificação. Santificação é o processo que se dá logo após quando você recebe Jesus como Salvador. Aí começa o processo de santificação na sua vida. E tem a ver com a doutrina da graça de perseverança dos santos, a perseverança dos santos. O Espírito Santo te faz perseverar na fé e Ele utiliza situações dessa para que você cada vez mais se pareça com Jesus Cristo. Porque Romanos 8:29 vai dizer que nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem de seu Filho. Né? Fomos predestinados para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja como o primeiro irmão dentre tantos irmãos. Em Deuteronômio 8:2 diz assim: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. No Novo Testamento, o escritor Tiago, capítulo 1, verso 2 e 3, Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria sempre passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Vocês lembram muito bem que na Bíblia, pessoas piedosas experimentaram grandes sofrimentos. Vamos lembrar algumas pessoas na Bíblia que passaram por grandes sofrimentos? José do Egito. Olha a vida de José do Egito. Noemi, aquela cuja nora era a moabita, Ruth, né? Noemi, olha o que aquela mulher sofreu. Jeremias, o profeta, algumas vezes tentaram matar o profeta Jeremias, o julgando até que ele fosse espião da Babilônia, dentro de Israel e tal. Tentaram matar o profeta Jeremias, um homem que pregou 50 anos, pregou durante 50 anos contra uma geração pervertida e desviada de Deus, lá em Judá. Outro homem que sofreu muito na Bíblia, Paulo, o apóstolo. Uma mulher que sofreu muito na Bíblia também, Maria, a mãe do Senhor Jesus. Na profecia lá na oração profética lá no início do Evangelho de Lucas, vai dizer assim, que uma espada traspassaria a alma dela, né? E ela assistiu, né, a crucificação de Jesus Cristo. Uma mãe assistia a crucificação de um filho, né? Do filho, né? Não é de um filho qualquer, não. Então Maria sofreu muito também. E finalmente, um personagem bíblico e a pessoa principal da Bíblia e do universo, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 2,20 diz assim: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu em lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Uma famosa e poderosa denominação religiosa do Brasil, televisiva, né? Um dos seus slogans era assim: pare de sofrer. Isso não é uma mensagem da Bíblia. Isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é: se alguém quiser vir após mim, tome sua cruz. Cruz é sofrimento. Tome sua cruz dia após dia. Negue-se a si mesmo e siga-me. O que a Bíblia nos faz o convite é:
Sofra, mas com Jesus ao seu lado, né? Sofra pelo Evangelho e será glorioso o seu destino final. Vamos sofrer por Jesus, vamos sofrer com Jesus, né? Porque não tem jeito não. Claro, é claro, os sofrimentos causados pelo pecado, à medida que a gente vai se santificando, esses sofrimentos, né, tem que ir diminuindo, a vida tem que ser transformada. Mas são sutilezas de mensagens, né? Sutilezas de mensagem. O Senhor não nos livra do sofrimento, né, mas nos livra no sofrimento. Ele está conosco no sofrimento. Ele está com você, meu irmão e minha irmã, no seu sofrimento. Deus está com você. Respire fundo, ore ao Senhor, agradeça. Conte com a ajuda dEle, porque Ele está com você. Ele tem propósito no seu sofrimento. O seu sofrimento não é em vão. Você está sendo edificado, você está sendo santificado, você está sendo tornado à imagem de Jesus Cristo. Finalmente, 10:03, a hora, 10:03. Finalmente, aplicando essas explanações que fizemos a partir das perguntas: quem era Jó? Como Jó via Deus? Como Jó passa a ver a Deus? Como Deus responde a Jó? Jó, ainda humilhado, arrepende-se. Deus restaura a vida e prosperidade de Jó e as finalidades do sofrimento. Finalmente, como aplicar isso às nossas vidas? Eu quero te exortar na palavra do Senhor nessa manhã e te dizer assim: seja piedoso, seja piedosa, seja uma pessoa devota a Deus, seja uma pessoa que crê em Deus, seja uma pessoa que ama a Deus, seja uma pessoa que teme a Deus. Segundo lugar, seja generoso, ajude pessoas, com seu dinheiro também, mas mais do que dinheiro, um abraço, um sorriso, uma ligação, uma palavra de esperança, um versículo bíblico. Seja generoso, influencie a vida das pessoas na sua capacidade humana, né? Naquilo que Deus te dá de capacidade, toque a vida das pessoas, seja generoso. Nas situações felizes e prósperas da vida, agradeça. Nós humanos temos esse costume: quando está tudo bem, parece que Deus nem existe. O ser humano em geral, né? Quando está tudo bem, parece que Deus nem existe. Mas nas situações felizes, convide Deus para suas festas também, para suas festas, né? Convide Deus para suas festas, para suas alegrias, né? Agradeça. E diz que existe o ateu, né? Até que o pitbull se solta, né? Existe o ateu até na hora que o pitbull se solta. Nas situações de sofrimento, não julgue a Deus. Peça misericórdia, né? Na hora do grande sofrimento, não julgue a Deus, né? Peça misericórdia. Senhor, me dá força para passar por isso. Tem misericórdia de mim. Às vezes a dor é em você, às vezes a dor é num familiar seu, às vezes a dor é num amigo, né? Em alguém que você ama. Alegre-se no Senhor. Conta as bênçãos, né? E olhe para o futuro, que um futuro glorioso te aguarda. Deus é soberano, bom, justo e sábio. Eu trouxe aqui 4 atributos de Deus nessa frase aqui. Deus é soberano, bom, justo e sábio. Vamos dizer? Deus é soberano, bom, justo e sábio. Confie nele em todas as situações da vida. A realidade final dos que creem em Jesus Cristo será extremamente gloriosa. E finalizando essa meditação nessa manhã gloriosa de domingo, se der para projetar aí, viu? Mateus 13:43. Mateus 13:43. Vou ver se dá tempo de projetar ali, a gente lê juntos ali, né? É isso mesmo, Mateus 13:43. Vamos ler juntos? Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pode estar difícil a situação agora, mas a promessa para você é que um dia você vai resplandecer como o sol no reino de Deus. Esse é o nosso destino. E o sofrimento é só um caminho, o deserto é só um caminho, mas Deus está conosco. Amém, igreja? Vamos orar agora. Deus maravilhoso, te agradecemos pela tua palavra, que é viva, eficaz, poderosa, desafiante, Pai. Te agradecemos pela experiência de Jó, que é narrada nas Escrituras. E
Não somos ninguém, Pai, para julgar a Jó. Não somos ninguém para julgar a Jó, Senhor. Mas contamos, Pai, com a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Contamos com o Teu carinho, com o Teu amor, com o Teu poder, com a Tua cura, Pai. E eu aproveito nessa manhã para interceder por cura pelos meus irmãos e irmãs dessa manhã, por familiares que estão doentes, nas emoções, na alma, no corpo, porque o Senhor é quem cura as nossas doenças, Pai, e o Senhor é quem perdoa as nossas iniquidades. Que possamos sempre pensar que Tu és o sentido maior da existência, que Jesus Cristo é a pérola da vida, que Jesus Cristo e Seu Evangelho são os bens mais preciosos que um dia chegaram à nossa vida. E cremos, Pai, que o Senhor continua nos abençoando, continuará nos abençoando, e que um dia teremos essa grandiosa bênção de brilharmos como o sol, Pai, no reino de Deus. Continua fortalecendo a Tua igreja, abençoe agora as aulas que serão ministradas para que Teu povo continue crescendo e que logo mais à noite o Teu nome seja celebrado aqui e o Evangelho de Jesus Cristo proclamado. Em nome de Jesus, amém, Senhor.